Bom dia, secretário Levi. É um prazer recebê-lo aqui na Câmara Municipal de Rio Verde. Essa é uma reunião da Comissão da Educação, que é composta por mim, pela vereadora Maria José Peluira e os demais vereadores dessa casa também participando dessa reunião. Nós convidamos o secretário para que estivesse aqui essa manhã para passar algumas informações da Secretaria de Educação. Haja vista, como diz o grande companheiro Celso, haja vista logisticamente que muitas reclamações de alguns professores que nós temos recebidos, coisas que eles têm nos mostrado. Participamos de algumas reuniões e a Maria José esteve nessa reunião, pegou lá algumas informações. Nós sempre temos estado em contato com o senhor, passando ao senhor algumas reclamações que nós temos ouvido de alguns professores, e nós o convidamos aqui essa manhã, viesse passar a nossas informações, como está andando a Secretaria de Educação, e o senhor tem todo o tempo necessário. Se algum vereador quiser falar antes, depois abriremos para os demais colegas, para algumas perguntas que queiram fazer. Vou desligar esse telefone aqui, cadeira. E depois, posteriormente, a palavra será franqueada aos senhores vereadores. Alguém quiser fazer alguma pergunta ao secretário Levi, esteja à vontade. Secretário, bom dia. O tempo é do senhor, estamos aqui para ouvi-lo nessa manhã de quinta-feira. Bem, eu agradeço ao Elias Terra, a Maria José, o Irã, o Lamas, enfim, a todos, né? O Maxwell, o Zé Henrique, o Duvaldo, Eliene, Cezinha. Essa reunião, ela tem a finalidade de esclarecer. Eu vou ser bastante breve nos esclarecimentos que eu acho que se fazem necessários, e eu gostaria até, de certa forma, de aproveitar a minha presença aqui para que eu fosse utilizado para fazer os esclarecimentos daquilo que chega até vocês. Da minha parte, eu vou evitar até de colocar o meu ponto de vista. Tudo que eu falar, eu vou falar interpretando o documento e mostrando o documento. Então, desconsidere o meu ponto de vista, mas eu considero o ponto de vista de vocês. O primeiro aspecto, na verdade, toda a questão, ela se inicia em relação à questão do piso. Acho que é a primeira questão, a questão do piso. Até analisando mais profundamente, pra vocês terem noção, o Brasil tinha mais de 5 mil pisos. Tinha professor que ganhava R$300, tinha professor que ganhava 1.000. Houve entendimento de padronizar isso e criou-se a lei do piso. É essa que vocês estão com ela aí, que é a lei 11.738. Ela estabeleceu o piso. Eu estou começando pela lei do piso porque foi justamente ela que foi referida e ela foi o motivo de alguns entendimentos. Vocês estão aí com a lei do piso. Eu acho que é importante ir direto já no assunto, no artigo 6º da lei do piso. O artigo 6º é que, de certa forma, tem dado várias interpretações. O artigo 6º, isso aqui é o que está da forma como está no original. O artigo 6º, ele diz o seguinte: a União, o Estado, Distrito Federal, municípios deverão elaborar, quer dizer, quem não tem vai ter que fazer, adequar, se não tiver adequado tem que adequar,
tem que ajustar o plano de carreira, e remuneração do magistério até dia 31 de dezembro de 2009. É isso aí. Então agora é regra. Até dia 31 de dezembro de 2009, até dia 31 de dezembro de 2009, todos terão que fazer o plano de carreira. Foi isso que chegou, inclusive, no final de 2009 aqui na Câmara, aonde algumas pessoas da comissão procuraram em função disso aí, tá? Que estava passando da hora, que o plano de carreira não tinha saído, tá? E chegou até aqui na Câmara Municipal. Bem, o que eu, de certa forma, quero deixar destacado é que depois de 2009 não tem um ponto final. Depois de 2009 tem uma vírgula. E aí eu chamo a atenção, porque quem leu fez a seguinte interpretação: depois de 2009 o ponto final encerra o parágrafo, portanto encerra o raciocínio. Quando se coloca uma vírgula, significa que depois tem algum tipo de... tem um algo a mais que deve ser considerado. Então eu gostaria de deixar bem claro que o algo a mais que está escrito nessa lei está dizendo: tendo em vista o cumprimento do piso. Isso faz a diferença muito grande. Isso faz a diferença muito grande. Porque se está escrito que depois, tendo em vista o cumprimento do piso, significa então o seguinte: e quem estava cumprindo o piso? Também é obrigado a cumprir de 31 de dezembro? É obrigado a fazer alguma coisa a toque de caixa? Procurado o Dr. Vinícius Jacarandá, o nosso promotor de justiça relacionado com esse assunto, o promotor de justiça disse o seguinte: Levi, já que você está fazendo um piso, faça, mas faça bem feito. Você já está cumprindo o piso. Se você está fazendo um plano de carreira e precisa de mais tempo, então você deve usar esse tempo. Mas se vai fazer, faça bem feito. E ele disse, pensando principalmente no seguinte: o último piso feito até hoje, o último plano de carreira, temos que render as saudações à dona Neuci e à Lúcia Mone. Tem 10 anos que isso não era feito. E tudo que vocês escutam até agora são questionamentos de injustiças. Injustiça que tem 10 anos que deve ser corrigida. E que agora vai sair um piso corrigindo injustiça. É professor que da fase final que ganha menos que da fase final. É injustiça. Isso tem 10 anos que não foi corrigido. O Dr. Vinícius disse: ó, já que vai fazer, que se faça uma coisa bem feita. E quanto ao piso? Se está pagando, a lei deixa bem claro: olha, tendo em vista o cumprimento do piso. Aqui já estava pagando o piso. Portanto, não cabe para o município de Rio Verde a regra do 31 de dezembro de 2009. No meu entendimento, mas o meu entendimento eu deixo de fora. O entendimento do promotor de justiça, a quem eu devo satisfação. E a vocês também eu deixo à disposição para que se faça a interpretação. Porque eu sei que chegou aqui para vocês que eu era obrigado a entregar o piso até dia 31 de dezembro. E vocês estão vendo a lei. Agora, eu vou mostrar para vocês por que é que eu comecei a fazer o plano de carreira. Vou mostrar para vocês por que eu comecei a fazer o plano de carreira. Acho que vocês lembram, tudo isso foi objeto de campanha, né? E o que eu, como secretário, tenho feito? Eu peguei o livro do Dr. Juraci, o plano de governo, e eu estou ticando cada um daqueles compromissos que foram assumidos por ocasião do plano de governo. E a nossa proposta, né, é que ao final desse mandato, que cada um daqueles itens, eles sejam cumpridos da forma como foi colocado em praça pública. E é isso que nós estamos fazendo. Então no item 5 lá da educação, lá está dizendo, revisão do piso salarial do servidor da educação. Nós já estávamos pagando, mas só que tinha 10 anos que não era feito o estatuto. Então, por entender que era necessário atualizá-lo, nós começamos.
faço questão de frisar novamente. Nós não estamos fazendo piso porque a lei manda. Porque a gente já estava atendendo o piso. Nós estamos fazendo a revisão do estatuto porque foi plano de governo. E outra coisa, se vocês olharem lá na lei que está a lei que fala do piso, ela estabelece piso para professor. O que o Juracy está fazendo não é para professor, é para professor, é para merendeira, é para auxiliar, é para o vigia, é para todo mundo da escola. É diferente, é diferente. É diferente atender apenas uma categoria e deixar um punhado de outras categorias de fora. Tenho feito reunião em todas as escolas e chamo todo mundo para conversar. Olha, pessoal, esse plano não é para só para uma panelinha, não. Entendendo panelinha, atender somente uma parte da educação e deixar outra fora. A gente não pode fazer uma coisa dessa. Já que vai fazer, a gente faz para todo mundo. Então esse plano está sendo feito, todas as categorias estão sendo revistas. Mesmo que chegue aqui para vocês, vou tentar mandar ainda semana que vem esse projeto. Mesmo que chegue aqui, por enquanto dos professores, mas já vai estar embutido no pacote, dentro dos 25%, o reconhecimento da merendeira, da recreadora, do auxiliar e do vigia. Nós não vamos atender, o Nilton Lama sabe muito bem disso, jamais o prefeito ia atender somente uma categoria, certo? Entendendo bem o seguinte, quando eu disse é de um grupo só, mas entender a toda a comunidade educacional. Os professores têm todo o direito e vão ser reconhecidos muito mais, mas tem que reconhecer também aqueles que estão do lado de fora da sala de aula e que não pode ficar fora do pacote, já que nós estamos atualizando tudo. Então, quando se pensou em fazer a revisão salarial, nós estamos de todos os servidores da educação, é o que está lá. Não é só de professor, não. E eu não estou revisando só de professor. Nós estamos fazendo uma ampla revisão de todos os servidores da educação. A informação que eu tive é que chegou até aqui que eu era obrigado porque a lei mandava, porque a lei 17, vocês estão com a lei aí. A informação que eu cheguei é que tinha que rever o plano dos professores, não é dos professores não. O doutor Juracy recomendou que fosse todos os servidores da educação. É muito amplo, é para todo mundo. Com relação à questão do piso. Está aqui, pessoal. Nós estamos, por exemplo, hoje, em função de que nós temos problemas de pagamento de salário em Goiânia, nós temos problema de pagamento de salário no estado de Goiás e nós temos Rio Verde como referência. Eu vou pegar só o último passo, porque a lei do piso, quando ela foi instituída, ela recomendou 950. Rio Verde já pagava 970. Rio Verde já pagava acima, estava acima do piso. Isso aqui considerando uma pessoa que tem formação de nível médio, certo? Uma pessoa de segundo grau que tem formação de nível médio. Rio Verde já pagava 970. Hoje, enquanto o Brasil recomenda 1.024, a lei do piso, o Rio Verde paga 1.045. Nós estamos na frente. Aí vocês falam, então agora dá para entender por que o Estado vai manifestar na quarta-feira. O Estado está ganhando, pessoal, 920. Nem sequer o piso está sendo pago. Goiânia está pagando 989, com um agravante. Inclusive eu estou colocando ali no quadro, mas o original está com vocês. As tabelas estão com vocês. Eu fiz questão de colocar a tabela do Estado e a tabela de Goiânia, para que fique bem clara a diferença, certo? E tenho aqui também, no meu material, aqui. Isso aqui, pessoal, é o honorite de um servidor da prefeitura, o menor salário por 40 horas. Aqui, ó. 40 horas, 210, 1.045. O menor salário da prefeitura para 40 horas é 1.045. Aqui está, então, portanto, de certa forma, por que o Estado está se manifestando e por que Goiânia está se manifestando. 989. Goiânia tem um agravante ainda. Lamentavelmente, em Goiânia, os professores são proibidos de fazer 40 horas. Só pode trabalhar 30. Portanto, então, não ganha nem os 989. Tá? Na verdade, o salário de Goiânia, se pegar pela sequência, eles ganham equivalente, aqui, ó, 989, eles ganham 741. Tem que se manifestar mesmo. Tem que se manifestar. Agora, eu tenho ido nas escolas e conversado com todos os professores. Nós não podemos colar a imagem do município a quem não cumpre as coisas. Isso jamais nós podemos fazer. E isso está sendo tentado fazer. Já
sendo tentado fazer, eu tenho conversado com todos os professores, com servidores em cada local. Essa semana eu parei todas as atividades e fui para as escolas. Porque nós não podemos admitir colar a nossa imagem de quem cumpre o compromisso com quem não tem cumprido. Eu gostaria também de deixar bem claro a demora. Agora, com relação à demora de cumprir o compromisso do prefeito. Faço questão de dizer, nós não estamos cumprindo. Então tá bom, qual que é a demora do compromisso do prefeito? Vocês receberam aí 2 xerox. Agora, vocês têm aí a minuta de reorganização do estatuto com data de 2010, de 20/4, que foi quando foi passado oficialmente pela comissão para a Secretaria de Educação. Tem a data aí, original, do jeito que ela foi feita, nós não mexemos em nada. 20/4. A partir de 20/4 ela começou a andar pela prefeitura. Foi para o IPARV e foi pela procuradoria. E vocês têm depois aqui, ó, aonde tem o parecer da procuradoria. O que acontece foi o seguinte: quando chegou na procuradoria, em relação primeiro ao plano de carreira que beneficia vigia, zeladora, merendeira. Olha a opinião da procuradora do município. Eu só vou pegar o final. Isto posto, entendemos que a minuta de projeto de lei, ora em análise, em razão de permanecer impregnada de vícios, que se vocês, os vícios estão todos aí dentro, o que ela achou que precisa ser consertado, anteriormente apontado nos pareceres que já tinha sido feito, 9 de 2010, 10 de 2010, movimentos legais e constitucionais, ela deve ser rejeitada. Da forma como foi redigida. Ela deve ser rejeitada da forma como foi redigida. Isso foi o que a procuradora disse. Assim, recomendamos mais uma vez, ela está reafirmando, que sejam observadas as recomendações contidas nos pareceres número 9 e 10, que faz parte do pacote já mencionado. Então ela diz o seguinte: ou conserta ou eu não aprovo. Conserta o quê? Erros que, de certa forma, relacionam com aspectos jurídicos e com aspectos de redação. Tem redações que dão dupla interpretação. Quando eu vi isso aqui, então teve a ideia da Comissão de entrar na Justiça contra a Procuradora. Eu só tenho mais 2 anos e pouco de mandato. Eu vou brigar na Justiça? Não. Eu contratei alguém que é especialista para consertar o que ela quer que conserta. E pronto, resolve. Por isso, eu passei esse material para alguém que entenda da parte jurídica, sem mexer na qualidade do que foi feito, reconhecendo o trabalho de todo mundo. Agora nós precisamos lapidar, colocar o aspecto jurídico, colocar o aspecto da redação e reconhecer o mérito, certo, daquilo que eles fizeram. E que, por sinal, tudo que foi sugerido, né, nós acatamos. O segundo parecer, que é o parecer do Estatuto dos Servidores, da mesma forma, ela diz o seguinte: isto posto, entendemos que, não tendo feito as alterações recomendadas, que também ela pediu para sugerir, para mudar alguma coisa, não foi feito, e por essa razão, permanece essa minuta de lei, ora analisada, impregnada de vícios legais e constitucionais. Deve ser rejeitada. O que eu fiz? Passei para um especialista os 2 estatutos, porque senão não passa pela Procuradoria. Agora, como é que eu mando alguma coisa para vocês, vereadores, se nem a Procuradoria reconhece o documento em função do aspecto jurídico? Aí a comissão disse para mim o seguinte: mas então tem que a comissão participar. Eles já fizeram a parte deles. A questão agora é jurídica. Não é mais professor que faz. Ele tem que atender aspecto jurídico. Então não adianta mais discutir, mas de qualquer forma o original está aqui, ó. O original está aqui. Eu não mexi em nenhum momento no original. Vou só dar um exemplo para vocês de um aspecto, por exemplo, que ela questionou e que, de certa forma, né, se vocês pegarem essa parte aqui que fala dos pareceres, a parte que fala dos pareceres, por exemplo, ela comenta o seguinte, a procuradora, isso na página página 3, último parágrafo, página 3, último parágrafo, está destacado até em negrito, página 3, último parágrafo. Ela fala o seguinte:
ela fazendo a interpretação da lei que ela recebeu, na página 3. Tá? Ela diz assim, olha, as mudanças realizadas na seção que trata da progressão por capacitação e desempenho, regulamentada no artigo 64 a 68, são irrazoáveis, desproporcionais e inaplicáveis, uma vez que estabelece até mesmo critério impossível de ser atingido, mesmo em país de primeiro mundo, o qual seja aquele contido no inciso. Aí ela transcreveu ele na íntegra. Acima de 100% de aproveitamento dos alunos. Então, segundo o projeto aqui, como é que paga quando o professor consegue acima de 100% de aproveitamento dos alunos? Não existe aproveitamento acima de 100%. O aproveitamento maior é 100%. Agora veja bem, como é que a gente quer que a procuradora ela aprova? Então ela questionou, ela quer que conserta, porque no entendimento dela não existe aproveitamento acima de 100%. Eu, como professor, também concordo com ela. Então, o que eu fiz? Eu pedi para que pessoas que entendam aspectos legais, pessoas que entendam, que possam contribuir, que se faça a correção para que esse estatuto seja corrigido. E isso demanda tempo. E agora, eu não sei, vamos dizer assim, eu percebo, não, mas tem que aprovar, tem que aprovar. Ora, veja bem, vocês viram que a minuta final ficou 20 de abril. Maio e junho. Nós estamos com 20 dias agora para a procuradora ela poder analisar todo esse material. Mas eu acho importante o seguinte, que mesmo apesar de tudo, nós estamos agora, acredito que nós vamos conseguir, no máximo até a semana que vem, encerrar esse estatuto. Só que tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe que tem que ser analisado, é o seguinte, quando se faz o estatuto, a primeira coisa que tem que analisar até a questão do estatuto é o seguinte, eu acho que para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, de repente ele poderia fazer de tudo, menos trabalhar com essa parte aqui. Isso aqui é desgastante, porque isso aqui traz conflito. Politicamente falando, era melhor que não tivesse mexido com o estatuto. Porque isso é o que eu estou fazendo agora. Eu estou conversando com cada escola, certo? E as pessoas mexem no bolso, certo? Isso é desgastante, mas tem que ser enfrentado. Não adianta, são 10 anos sem estatuto. Então, eu até entendo a ansiedade do pessoal de que se vote logo. Mas eu tenho conversado com o doutor Vinícius, ele, olha, faça bem feito. E para fazer bem feito, não se faz a toque de caixa. Lamentavelmente não se faz. Eu entendo a preocupação das pessoas, mas eu entendo também que em muitas situações tem outras conotações que não são esse documento. Até eu vou parar por aqui, certo? Porque eu quero até escutar o que chega aqui, para que eu possa também ter o direito de falar, certo? O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, Rio Verde já paga o piso, certo? Enquanto o piso é 1.024, Rio Verde paga 1.045. Segundo o doutor Vinícius, olha, Levi, faça, mas faça bem feito. Eu não faço nada sem conversar com o promotor de justiça. Eu trouxe para vocês os documentos e vocês vão ter a oportunidade de estar voltando, certo? Isso o mais rápido possível. O que eu tenho que dizer é o seguinte, na hora de pegar e fazer o impacto orçamentário que está saindo agora também, aqui eu já estou em casa, eu sei que aqui vocês estão, vamos dizer assim, já calejados nesse aspecto. Quando se faz impacto orçamentário, vamos imaginar o seguinte, a verba do Fundeb disponível para essa parte aqui, ó, deve ser em torno de 60% do Fundeb, mais ou menos R$1.200.000. Isso já é da educação. Será que esse estatuto, da forma como ele foi concebido, consegue com 1.200.000 pagar o que está aqui? Essa conta tem que ser feita. Não adianta achar que nós vamos pegar agora, entrou o Juraci e vai fazer milagre. Ele não vai fazer milagre não, ele vai fazer mais justiça. Ele vai gastar 1.200.000 da educação aqui dentro. Isso vocês viram, aqui eu estou em casa, porque às vezes tem professor que não, vamos aproveitar, pessoal, eu já escutei isso, ó, vamos aproveitar a oportunidade e vamos pedir mais. Agora nós vamos ter que pegar e fazer o ajuste, nós vamos ter que colocar bom senso nesse estatuto aqui. Na hora de colocar bom senso, eu tenho certeza que eu vou escutar muita coisa, mas tem que ser feito, e tem que ser feito em início de governo, é o que nós estamos fazendo.
Agora tem um detalhe, se não fizesse esse estatuto era 10 anos, pessoal. As injustiças iam continuar crescendo, assim como elas se avolumaram. A maioria dos conflitos que nós temos hoje de estatuto é justamente o seguinte: eu vou nas reuniões, como é que fica agora porque o meu está errado? Como é que fica agora? Vai estar errado 10 anos. Tem que consertar, ué, é o que nós estamos tentando fazer. Então chega a ter uma hora que a pressão é o seguinte: ou conserta ou fica fazendo ajuste do passado, ou então a gente pega e pula para o presente. Vou só comentar com vocês aqui, para ir encerrando aqui, até eu coloquei a parte. Aqui tem aquela parte que eu comentei com vocês, ó. Alunos que têm rendimento acima de 100%. Aí, ó, acima de 100% de aproveitamento dos alunos está no estatuto. Está no estatuto. O estatuto que o pessoal quer é que a gente aprova a toque de caixa. Como é que o aluno rende mais de 100%? Se a nota maior é 100. Então, se alguém conseguir acima de 100%, terá mais tantas horas. Isso não tem como ser, nem calcular o impacto orçamentário disso. Porque não fala quantos professores vai conseguir isso. Como é que eu vou deixar uma verba definida, disponibilizada, para pagar acima de 100% que não existe? Eu não sei quantos professores vão conseguir isso. Então, tem coisas que estão no estatuto que são incalculáveis. Eu até já conversei com a comissão, só que a comissão agora, na hora que eles perceberam que o secretário também aprende essas coisas, certo? E que sabe essas coisas, né? Então é o seguinte: não, eu quero que aprova logo. Mas como é que faz isso aqui? Não, isso não é problema meu mais. Não é assim. Não pode esgotar o diário, tem que consertar isso. Na verdade, a minha sugestão é o seguinte: tira isso do estatuto, essa parte por enquanto, e aprova, porque já tem muita coisa boa lá dentro. Tem muita coisa boa, já avançou demais. Aquelas injustiças de fase inicial ganhar um tanto, fase final ganhar outra, acabou tudo isso no novo estatuto. Como eu estou dizendo, esse estatuto ele vai ser muito mais justo do que a forma como está agora. E é isso que nós estamos querendo fazer. Só que aproveitando a oportunidade, vamos pedir mais coisa, vai que consegue. E aí tem um aspecto político também. Vamos pedir até o que não dá conta de fazer para tentar inviabilizar o governo. Aí não tem como fazer, certo? Vocês vão receber a semana que vem, acredito que a gente consegue fechar esse estatuto, tá? Essa proposta. Aqui tem um aspecto que eu acho importante destacar, pessoal, para vocês verem como é que é a questão de interpretação de um estatuto complicado, vamos dizer assim, que precisa de revisão. Olha só, há pouco tempo eu fui tentar aplicar o estatuto vigente. Olha só aqui, ó. Será atribuída a gratificação de 20% ao professor assistente de ensino que residir no local de funcionamento da unidade rural. Ele tem que morar lá, segundo o estatuto. Se morar, ganha 20%. Só que tem um detalhe: o pessoal mora em Rio Verde, vai segunda e volta na sexta. Se for levar a rigor, ele não merece, porque não mora lá. Então, isso é do estatuto atual. Eu não posso aplicar a lei, porque essa lei é inaplicável. Porque hoje, quem vai na segunda e volta na sexta, faz justiça aos 20%. É claro, ele fica o tempo todo lá. Mas se eu seguir ao pé da letra, eu não posso pagar. Se eu for aplicar a lei, eu não posso pagar. Mais um motivo para mostrar a necessidade de fazer um ajuste no estatuto. Bem, eu vou deixar à vontade vocês, né, para perguntas, tudo, né, eu acho que é isso aí. Da minha parte, é isso que eu Secretário, a grande pergunta que eu ouvi nessas reuniões foi com relação mesmo ao ensino rural. Professores reclamando que ganhava 1.000, depois baixou para 500, perdeu R$500 por mês. A vereadora estava junto comigo quando o Hugo, se não me engano, o Hugo fez essa reclamação, que ganhava 1.000, depois perdeu R$500 no salário. Qual que é a explicação disso? Eles voltaram a reclamar agora? Foi na reunião de quarta-feira passada. Perfeito. Voltou tudo, que foi a aplicação disso aí. Teve um dia que a minha secretária perguntou: tem que aplicar o estatuto? Isso já tem um tempo. Mas é claro que tem que aplicar o estatuto, segue a lei. Aí depois eu percebi esse detalhe. Foi tudo pago de volta, retornou tudo, agora com um detalhe. Esse 20%, pessoal, era o seguinte. Então, eu não sei porquê, se tem 100 professores que trabalham, 117 pessoas na unidade rural, não era todos que recebiam, não. Tinha 40 que, sei lá, tinha uma parte que recebia, outra não recebia. Agora eu coloquei para todo mundo. Não era todos que recebiam, não. Hoje, todos que trabalham na unidade rural estão recebendo 20%. Então, na verdade, eu devolvi, pode conversar com esse pessoal, eu devolvi os 500, porque é justo,
E os que não ganhavam passaram a receber a partir daquele momento. Na hora que eu percebi esses detalhes que não são possíveis de se fazer, que na verdade a interpretação que não foi de lei, foi de ética, foi de bom senso. A gente percebe que ele faz justiça. Eu tenho certeza que esse tipo de reclamação você não vai mais receber. E nem o elogio também não foi parte da obrigação que eu fiz para reconhecer o mérito. Então eles não vão reclamar, mas também não vão dizer que consertou. É assim que funciona. Esse tipo de reclamação você não recebe mais. Agora, passei para todos eles recebem 20%. No novo estatuto, essa redação mudou. Porque por essa redação eu não poderia pagar. Mais um motivo para aprovar imediatamente esse estatuto. Agora, na minha opinião, o senhor cometeu um erro quando colocou a ex-secretária de Educação para tomar conta do estatuto. Foi um erro do senhor, porque ela teve a oportunidade de 6 anos a 8 na frente da Secretaria de Educação e não colocou o estatuto para andar. Quando o senhor passou para ela tomar conta do estatuto, aí o senhor, na minha opinião, cometeu um erro. O senhor acredita que cometeu esse erro também, secretário? Eu assino embaixo. Inclusive, eu estou fazendo essa maratona toda essa semana, conversando em todas as escolas, para tentar passar a minha mensagem, que o que chegou nas escolas foi outra coisa. Agora, aqui, de certa forma, tem que analisar o seguinte. Eu imaginei assim, alguém que serve como secretário, eu acho que a Secretaria de Educação é pesada, é muito pesada, certo? Então, tem que ter um tratamento especial. Entendendo dessa forma, eu imaginei, eu não posso ter uma secretária aqui na Secretaria da Educação, porque senão, já ficou tanto tempo aqui que vai achar que tem que dar sugestão para a minha gestão. Eu não podia aceitar isso. Eu também não posso, acho que colocar para dar aula também não seria até desprestigiar uma pessoa que serviu tanto ao município. Então, eu fiquei imaginando onde é que eu poderia usar, porque é efetiva, é uma servidora de carreira, tem o seu mérito, tem o seu, eu acho que tem o trabalho prestado, certo? Dedicou com muito afinco lá, ela merece ser tratada como ex-secretária, que é um cargo que eu acho que é um cargo que muitos professores gostariam de ter. É uma honra para o professor. Então foi por isso. Eu falei, mas então, por que não colocar para o estatuto? Hoje eu concordo com você. Inclusive essas reuniões que eu estou fazendo agora é justamente porque eu tenho agora que, na hora que eu percebi que era necessária a minha intervenção, eu estou fazendo, assumindo o estatuto para ver se ele sai em tempo correto, desfazendo os mal-entendidos e conversando com todos os professores. Porque eu sempre ia nas escolas. Aliás, é uma das coisas que esse governo tem diferente. Porque todos conhecem a escola. Eles achavam que o secretário era coisa do outro mundo. Agora não, agora eu estou nas escolas direto. E agora estou nas escolas conversando sobre o estatuto. Eu também concordo com você. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Estejam à vontade para fazer alguma pergunta. Vereador Newton Lamas, líder de governo. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso secretário da Educação, professor Levi, que muito nos honra hoje, professor Levi, quando Vossa Excelência veio ao plenário da Câmara fazer essas explicações, que é muito louvável. Porque nós, do governo, temos sofrido muito. Qualquer picuinha. Nós sabemos que tem vereador que diz que é da nossa bancada e que anda arrancando informações para passar para a oposição. Isso eu já sei, o governo já sabe. E é como disse o nosso presidente Elias Terra, que às vezes eu coloco cobra pensando que eu beija-flor para morder. E foi muito bom, muito louvável quando eu venho explicar. Porque, por exemplo, eu pensava que o piso de Rio Verde, salarial da educação, era o mais baixo de Goiás. Quando você vem mostrar, o quadro que é melhor do que o de Goiânia. E há muito tempo nós já esperávamos, quando a Comissão de Educação dizia que ia convidar o professor Levi para vir em público explicar. Muito, muito bom, muito de boa interpretação aqui para os vereadores. E nós queríamos pedir, como líder do governo, aos vereadores que quisessem fazer alguma pergunta, até pergunta que eles têm dúvida, que fizesse, para depois ficar resolvido esse problema da educação que tem perturbado muito o governo, perturbado muitos vereadores de posição. Muito obrigado. Palavra franqueada. Essa palavra. Zé Henrique, com a palavra. Quero inicialmente cumprimentar a Comissão de Educação dessa casa, vereador Elias Terra na sua presidência, vereador Maria José e o vereador Irã como participantes. E os demais vereadores
que aqui estão. E quero cumprimentar de modo muito especial e até mesmo agradecer a presença do professor Dr. Levi, para que a gente possa ter os devidos conhecimentos. Quero deixar claro que a nossa intenção é saber exatamente a verdade. E eu disseram no plenário dessa casa que quando começou o portal da transparência, eu poderia morrer a partir daquele dia, porque via que a entidade pública, os órgãos públicos, teriam exatamente outra gestão. Então, eu quero deixar claro, professor, que as minhas perguntas não têm nenhum caráter político. Muito pelo contrário do que o vereador tem dito, ele acabou de dizer, que eu não tenho nenhuma intenção, nenhuma pretensão, não uso isso, pelo contrário, tenho procurado pacificar. Mas quero deixar registrado para o senhor que tem sido convidado, recebido telefonema, recebido documentos, os mais diversos da questão da educação. Então, como esse é o problema do meio ambiente, o que eu tenho recebido de telefonemas a altas horas da noite em relação ao meio ambiente são preocupantes. Então, eu quero começar, senhor secretário, como o senhor acabou de afirmar que em Rio Verde tem um piso. Esse piso está regido por alguma lei? Eu estou vereador de 2005 para cá, não me recordo e pedi que minha assessoria fizesse um levantamento, qual lei que nós estaríamos determinando esse piso ou como é que esse piso passou a ser pago. Porque a lei que orienta e que determina o piso, ela é de 2000 a 11.738, ela é exatamente de julho de 2008. Então, antes de 2008, evidentemente, como o senhor acabou de informar, não existia piso. Existiam cidades que pagavam 200, 300, aí afora. Então, para que isso pudesse acontecer, no entendimento da Constituição, todo pagamento a funcionário público, para funcionário público é preciso que tenha uma lei. Aí eu pergunto se essa lei, salvo as tarefas da minha assessoria, não conseguiu ser identificada. E como o senhor é extremamente ligado a essa área, a não ser o estatuto, porque o estatuto é de 2000, então antes da lei da vigência do piso, que exigia a arbitrariedade do piso, que a lei 3.978 é de 2000, então é o estatuto municipal que a dona Neuci colocou. Então eu gostaria de saber do senhor se existe uma lei, porque segundo os ditames da Constituição, todo pagamento de funcionário público é preciso ter sido aprovado em lei, ou cargos de salários. Essa é a nossa primeira pergunta. Eu conversei com o Dr. Vinícius, eu não trouxe a documentação, mas eu tenho o despacho por ofício do cronograma que foi apresentado ao Dr. Vinícius para a confecção do estatuto. E segundo ele, isso eu tenho por documento, ele disse o seguinte: olha, já que está sendo reformulado o estatuto e o valor que o município paga já está acima do piso, eu não vejo a necessidade de fazer nada por enquanto. Faça a correção do estatuto, gaste o tempo que você achar. Não precisa fazer estatuto a toque de caixa, eu nem sabia disso, para te falar a verdade. Eu imaginei que estatuto, eu não tinha conhecimento dessa área, eu imaginava que esse estatuto está pronto em julho do ano passado. Eu não imaginava que se gastasse tanto tempo. Mas no final do ano eu conversei com ele, ele disse: olha, eu li a lei do piso, você continua fazendo, eu vou precisar de mais tempo. Não tem problema. Então o doutor Vinícius, ele disse: olha, não precisa, porque nós já estamos pagando acima. É diferente do estado e de Goiânia, que nem o piso paga. Então, é isso que eu estou te dizendo. Na verdade, se existe o Comerv regulamentou. Isso, inclusive, tem aqui do parecer do Comerv, o vereador Zé Henrique. Tem o parecer do Comerv que ele regulamenta, ele diz o seguinte: olha, tem que estabelecer o piso. Tá bom. Como nós estávamos pagando acima do piso, então perfeito. Agora eu preciso saber quanto custa o plano de carreira. Porque dependendo do quanto custa o plano de carreira, nós não vamos pagar mais 1.045. Nós podemos pagar 1.100, 1.200, 1.300. Eu tenho que saber quanto custa. Uma outra coisa que é importante é o seguinte: eu tenho aqui um material que mostra a problemática do piso, que essas questões elas têm um aspecto mais técnico. Então, às vezes, essas discussões em escola não dá certo e nem em assembleia. Isso aqui tem que ser discutido, é uma coisa mais técnica. Por exemplo, aqui vocês veem só, olha,
uma pessoa aqui que ganha por 40 horas, quando começa a trabalhar, ela ganha 1.000. Quando ela aposentou, o último salário dela foi 2.000. Na hora que se faz um piso, ele fica caro a cada mês, independente de aumento de salário. Uma pessoa que trabalha 5 anos, certo? Ela tem um quinquênio, 5%. 10 anos mais 5, 10 anos mais 5. O piso, ele fica... A massa salarial, ela cresce independente de aumento de salário. Agora tem um detalhe. O tributo que o servidor, que as pessoas pagam, ele não cresce porque o servidor ficou mais velho. Então vejam bem como é que tem que ser a dinâmica. Nós temos que pegar o recurso da educação e pagar os servidores. E deixar uma reserva técnica, porque eles estão estudando mais. Eles estão ficando com mais tempo de serviço e isso encarece o piso. Se você perguntar hoje, o vereador Zé Henrique, Levi, quanto custa o maior salário? Está sendo calculado agora. E na Secretaria da Educação, o maior salário não é o dobro, não. Não é o dobro. Pelas contas que eu vou chegar na minha mão amanhã, eu acho que vai chegar a 3 a 4 vezes mais. O que inviabiliza o menor salário. O que inviabiliza o menor salário. Então é uma outra coisa que vai ter que ser corrigida. Porque se a gente valorizar demais o salário maior, aí depois a massa salarial, nós vamos ter que fazer ajuste. Não tem como aumentar o piso de 1.045. Isso é uma coisa que vocês, vereador, vão ter que, por exemplo, se posicionar. Vocês querem pagar muito aquele que estudou muito, ou vocês querem valorizar a base, valorizar mais gente? Isso vai chegar aqui, certo? O prefeito já deixou bem claro, ele quer valorizar aquele que está sempre desprestigiado. É o que ganha menos. Não é deixar, porque nós temos que analisar isso aí. Olha, isso aqui é uma proposta de plano de cargo e salário. Antes de retornar, mas o que ganha mais não é em função da sua capacitação? Perfeito. Então aí tem que ser valorizado. Perfeito, tem que ser valorizado. Por exemplo, no meu caso, eu vou pegar o meu caso, por exemplo, eu fiz doutorado, então perfeito, eu deveria ganhar, vamos supor, se eu fosse do município, imagina 10 mil reais por mês, mas se pagar o Levi 10, sobra dinheiro para pagar o outro a 500, pagar 600 ou 700? E se de repente pagar o Levi, valoriza ele, paga 5 mil, mas paga o que ganha menos 1.000? Nós temos percebido o seguinte, o maior erro dos países que não foram para frente é que a diferença do menor salário, certo? Ela é muito, os países que cresceram muito, a diferença do menor salário, ela é menor em relação ao maior salário. A distribuição de renda é mais equitativa. Esse é o grande problema de Brasil. Nós não adianta fazer um plano de cargo e salário, então vou valorizar demais porque alguém... Não, tem que valorizar, mas tem que lembrar o seguinte, que se crescer a desigualdade, cresce conflito, cresce violência, cresce até um problema dentro da escola, porque aquela pessoa que trabalha na limpeza, por exemplo, ela se sente desprestigiada. Porque às vezes o que ela ganha é quase nada e de repente ela vê alguém ganhando demais. Isso não aconteceu, certo? Mas nós temos que ter essa atenção para o estatuto. Nós temos que ter. Nós temos que valorizar quem estudou. Mas nós temos que lembrar também que não pode deixar passar fome a alguém que de repente não teve a condição de estudar. Mas que pode. Nós temos que dar condição para eles crescerem. Muito bem. Professor, o senhor falou do acordo por diversas vezes a promotoria pública. Nós temos cópia de uma reunião que participou o vereador Elias Terra e o vereador Maria José, em que foi firmado um TAC com prazo. Teria mudado a posição do Dr. Vinícius quando aquele TAC foi firmado dando prazo? Ele mudou, ele entendeu diferentemente a interpretação de que hoje o município de Rio Verde não estaria obrigado a realizar a revisão do estatuto? Ou tem algum documento, ou tem todo esse relacionamento entre a Secretaria de Educação e a promotoria tem sido verbal, ou existe algum documento que ele autoriza o senhor a prorrogar o prazo dessa execução? Perfeito. O que acontece é o seguinte, quando chegou esse documento aqui, que a procuradora rejeitou, quando eu mandei para a prefeitura, a procuradora rejeitou. Naquele cronograma, que foi para o doutor Vinícius, nós colocamos um prazo para a procuradora do município dar um parecer de 2 semanas. Olha a quantidade de material aqui que ela teve que produzir. Na verdade, foi inocência nossa, e de certa forma você tem que pegar e colocar a culpa é minha. Mas também eu tenho certeza que o mérito na hora que sair isso aqui vai ser nosso também. É claro que vai ser nosso. Eu costumo dizer o seguinte, a solução e o problema moram na mesma pessoa. O problema foi meu, eu estou solucionando.
eu não podia ter dado um prazo de 2 semanas para a procuradora. Isso aqui é humanamente impossível, produzir tanto material com 2 semanas. Foi falado verbalmente com o doutor Vinícius, ele disse, olha, preocupa não, faz o serviço. Aliás, nesse aspecto eu estou percebendo o seguinte, eu tenho que ficar do lado dele e tenho que fazer o que ele manda. Porque ele é juiz, ele tem poder para isso, e a única forma de eu pegar isso aí bem na foto e depois ter o dever cumprido é atender a determinação da justiça. Não faço nada sem consultar ele. E ele está sabendo que teve um prazo. Eu não posso colocar prazo. Eu não perguntei à procuradora na época, procuradora, quanto tempo você gasta para fazer a interpretação disso aqui? Ela, 2 semanas é muito pouco. Então, se for necessário, eu digo, olha, se tem que o culpado está aqui. Mas, já que eu sou e que o problema está na minha mão, eu tenho o poder de resolver, eu estou resolvendo e vou resolver. Professor Levi, nós ouvimos atentamente do senhor dizendo, evidentemente, de erros e vícios que existem no Estatuto. Com a presença da Secretaria junto à elaboração dessa comissão, eu quero aqui dizer, muita gente acha que eu tenho relacionamento com todos os professores de Rio Verde, a grande maioria me liga, professor da zona rural, da cidade, escola, a gente vai passar inclusive algumas informações recebidas de diversas escolas, exatamente para o senhor nos responder. A ausência da Secretaria no começo da elaboração, e quando a Secretaria concordou que o Santana, que foi presidente do Conselho Estadual de Educação, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa questão da FESURB, em 2004, quando os alunos queriam algumas mudanças no curso de farmácia, porque a FESURB atravessava problema. Então, eu perguntaria, o Santana não fez um bom trabalho junto com a equipe, que é pago pela Secretaria. Eu estava numa reunião quando o senhor informou isso, e tinha autorizado a contratação do Santana para que pudesse ser feito esse estatuto. Então o Santana teria deixado a desejar? Perfeito. Em relação ao primeiro aspecto, quem é que da Secretaria da Educação estava participando do estatuto? O responsável que eu determinei para que tomasse conta do estatuto foi aqui que o Elias está falando, eu coloquei, chamei a Lúcia Batista e pedi que ela fizesse essa parte. Então, quem era que era a Secretaria da Educação? Era a Lúcia Batista. Eu pedi para ela que ela tomasse conta disso. E para isso, né, ela estava recebendo 40 horas mais 85% para fazer o estatuto. Então, ela era a pessoa da Secretaria da Educação. Também concordo com Elias Terra, e a cada momento eu percebo realmente que foi, de certa forma, tecnicamente, eu acho que eu fui correto. Eu peguei alguém que entende educação. Politicamente, eu acredito, eu concordo com você. Em relação ao parecer, vereador Henrique, 10 de maio, é o primeiro parecer que tem aí, ó. É o primeiro parecer. É o primeiro parecer. Esse primeiro parecer é o seguinte, esse parecer aqui é o depois do Santana. Eu pedi à Lúcia Batista que consultasse um especialista. Ah, mas vai pagar, é claro que vai pagar, tem que pagar, as pessoas que trabalham têm que receber. Quanto que se paga por isso aqui? Pessoal, olha, vê com o Santana. O que você acha do Santana? Excelente, eu conheço o Santana, faz parte do Conselho Estadual de Educação, já foi sindicalista, foi fantástico. Foi contratado o Santana para fazer. Esse parecer aqui é o parecer pós-Santana. É o parecer pós-Santana. Ou seja, depois que o Santana deu a contribuição, a procuradora do município disse, lá no final, isto posto, entendemos que a minuto de projeto de lei, a hora em análise, em razão de permanecer impregnada de vício. Ele não consertou. Lamentavelmente, ele não consertou aquilo que a procuradora disse. E ela, aqui no texto, ela deixa bem claro o que tinha consertado. O Santana fez o seguinte, ele pegou o estatuto que a procuradora ela sugeriu, e falou, então eu vou concordar com ela, e mudou o texto. Olha só, ele mudou esse texto aqui e fez as correções desse texto. E eu recebi esse texto mudado. Agora imaginem só, eu vou pegar esse texto de novo, falar, doutora Selma, começa de novo. Por que quer começar de novo? Advogado não vai agora. Aonde foi que ele mudou? Ela não sabe. Eu rejeitei isso. Porque ele devia ter dito por anexo. Olha, na página tal, aonde é isso, passa a ser isso. Para não fazer tudo de novo.
Então, eu rejeitei, eu peguei e falei, ô Lúcia, isso aí vai atrasar tudo de novo, nós já perdemos 60 dias, se fizer isso nós vamos perder todo o serviço que nós já fizemos. Aí o que eu fiz? Já que não foi corrigido isso aqui e que continua impregnado de erro, eu contratei outra pessoa. Contratei o doutor Ivan Dalto, que é sindicalista também, e que está fazendo a correção, que vai me entregar sexta-feira. E os dois foi rejeitado de novo. Os dois foi rejeitado de novo, que Santana fez. Esse primeiro, que é o parecer de 10 de março, e aí tem o outro, de 10 de maio. Pra vocês terem noção, 10 de maio rejeitou tudo de novo. Hoje nós estamos, 10 de maio, nós estamos em junho, né? 10 de junho. 10 de junho. Tem 30 dias, então, que chegou esse parecer na minha mão. Aí o que eu faço? Eu devolvo isso aqui para a comissão? Não, eu não vou devolver para a comissão mais. Velho. A questão é que não está passando na parte jurídica. O que eu fiz? Peguei um especialista da área, outro especialista. Certo? Então, só fechando o raciocínio, vereador Zé Henrique, o Santana não deu conta do serviço também. Ele não conseguiu convencer a procuradora, embora ele tenha concordado que ela tivesse razão. Lamentavelmente, ele não conseguiu atender a procuradoria. Professor, recebi uma ligação hoje pela manhã, não sei se procede, por isso coloca a vossa apreciação, de que o piso está sendo pago atualmente, estava sendo pago já anteriormente à lei do piso, antes de 1º de janeiro de 2009, que até 31 de 2009 deveria ter sido feita a adequação ou a elaboração do plano. O piso estava sendo pago anteriormente ou só agora está sendo pago? Esse salário aqui, ó, isso aqui foi quando o Joraci assumiu em janeiro de 2009. O doutor Joraci assumiu em janeiro de 2009, o menor salário que ele pagava era 970. Enquanto que o Brasil recomendava 950 no final de janeiro no final de 2009. A lei do piso, ela deu um prazo de 12 meses para adequação. Então, por exemplo, o Estado até hoje não conseguiu pagar o piso. O Estado está 920. Goiânia até hoje não conseguiu pagar o piso. Rio Verde já pagava o piso em janeiro de 2009. Então, no governo Joraci, nunca pagou menos que o piso. O senhor tem os índices de quanto foi o aumento de dezembro de 2008 para janeiro de 2009? Está até no quadro lá. Ó. Não, de janeiro, dezembro de 2008. Aqui, ó. Na verdade, a regulamentação do piso é o seguinte. Quando regulamentou a lei do piso, estabeleceu-se que a correção seria feita pelo valor do Fundeb, pelo valor aluno. Então, em 2008, o valor aluno era 1.132. Em 2009, ele passou para 1.221. Aumentou 7,86%. Deixando bem claro, o piso só aumenta uma vez e só aumenta pelo valor do Fundeb. Então, desde que assumiu o governo, Joraci, até agora teve um aumento. Está lá embaixo. Passou de 970 para 1.045, atendendo exatamente aquilo que recomenda a lei federal. Bom, nós já percebemos as informações do senhor. Gostaríamos de fazer alguns outros questionamentos. Nós gostaríamos de perguntar para o senhor, nós temos recebido muitas informações sobre isso. Se os professores, a questão do concurso, o concurso de 2008 foi prorrogado para 2009, reprorrogado para 2010, e o concurso, diríamos, esqueci o nome agora, concurso provisório para educação que é possível fazer, concurso, vamos dizer tampão. Processo seletivo. Processo seletivo, muito obrigado. Nós temos recebido alguns professores que têm nos procurado dizendo que trabalharam em janeiro, fevereiro, quando começou no final do mês, e estão tendo dificuldade para o recebimento do seu salário. O que é que está pegando, o que é que está faltando nesse detalhe? Perfeito. A questão dos concursos. A questão dos concursos. A questão dos concursos é o seguinte. Quando se contrata por concurso público, eu não posso mais, como ninguém pode mandar embora, a não ser por casos especiais, por um processo administrativo. Isso é conhecido de todos. Então tem um detalhe, se eu contratar mais, depois eu vou ter que aguentar. Se um prefeito, por exemplo, contratar mais, aí vai ficar complicado, porque depois ele não pode mandar embora por concurso. Agora tem um detalhe, o prefeito nem o secretário sabe quantas pessoas vão ficar doentes. Não sabe quantas pessoas vão ter problema de família. Não sabe quem resolve de repente ter um filho.
gestação. Então o que que se faz? Tem que ter uma maleabilidade, que é o que você chamou muito bem de tampão. O que que é o tampão? É uma situação especial para prover temporariamente um servidor enquanto o efetivo não está à disposição. Ou por questão de saúde, ou por questão de quinquênio, ou por questão de gestação, é alguma coisa. Então o processo seletivo, ele é importante, porque ele não deixa os cofres públicos inchar e depois não ter condição de gestão. Ele permite a contratação temporária. É muito importante que tenha isso dentro da administração pública. O que aconteceu esse ano, eu lembro inclusive o seguinte, eu lembro da secretária de Goiânia, Milton Lambas, ela dizia, olha pessoal, nós conseguimos até agora atender até 4, 5 anos. Aí eu peguei, claro, a gente não pode, tem hora que a gente não pode contar as coisas para todo mundo, mas em Rio Verde, desde o início do governo Juraci, que ninguém ficou fora da escola. 4, 5 anos, a partir desse ano está atendendo todo mundo. Nós crescemos a rede ano passado 2.000 vagas, esse ano crescemos mais 2.000. Contratamos esse punhado de professor, que jeito? Processo seletivo. Uma outra coisa que aconteceu também é o seguinte, eu aumentei 2 vagas o ano passado e fiquei segurando sem contratar professor. Não cortei salário de ninguém e a rede foi crescendo e não contratei professor. Aumentei 2.000 vagas e não contratei professor. O senhor fala, fez milagre? Não fiz milagre não. Não fiz milagre. Mas a rede deu conta. A rede deu conta. Aumentou as vagas, não cortei salário de ninguém e todo mundo estudou. Agora faltou professor. Aí o que que eu fiz? Peguei todo o edital do concurso que tinha, que é um edital complicado. Olha só, foi feito um concurso para professor, que é uma coisa, olha só, faz, por exemplo, a prova escrita. Eu chamo o professor para dar aula, ele não dá conta. Não se pode fazer concurso para professor se ele não faz a prova prática. O que que adianta eu saber tudo que eu estou comentando com vocês se eu não tenho coragem de chegar aqui e falar com todo mundo? Se eu não tenho a atitude de falar com as pessoas? O professor tem que ter isso. Ele tem que ter o dom da oratória, que ele trabalha falando. Então não faz sentido fazer concurso para professor se a pessoa não mostra que ela tem a capacidade, que ela tem desinhibição, que ela tem a capacidade de enfrentar as pessoas. Isso no passado foi feito, eu tive que aguentar esse problema. Que eu chamo a pessoa para dar aula, não vou dar aula não, que eu não dou conta. O que faz agora? Não sou contratado, eu sou efetivo, agora eu tenho que ficar. Esse concurso que vai sair agora, de educação, no segundo semestre, tem 3 provas. Uma delas é justamente a prova, tipo assim, é pegar no chifre do boi, usando a expressão bem, né? Tem que mostrar que dá conta de trabalhar, certo? O que aconteceu? Na hora que cresceu essa rede desse tanto, vereador Zé Henrique, chegou acima dos 52%. Então nós tivemos um certo tempo conversando com o Zé Carlos. Ô Zé Carlos, eu tenho que contratar o pessoal, já está trabalhando. Levi, mas parou tudo em Brasília. As verbas do córrego do Sapo não estão saindo. A verba disso não está saindo. Eu não posso pegar e fazer o Juraci perder essas verbas. Eu tive que segurar. Olha só, o professor está trabalhando, estou beneficiando o aluno. Eu não posso contratar. Uma coisa eu sei. Teve alguém que disse para mim assim, ó, Levi, mas o professor ficou um mês sem trabalhar, sem ganhar. Eu penso o seguinte, olha, vocês gostariam que eu deixasse 2.000 crianças sem aula? O que é melhor? Deixar sem professor, agora ajustou tudo. O que é melhor? Beneficiar 2.000 crianças ou de repente deixar, eu não podia nem ter contratado, quer dizer, o professor ia ficar sem emprego, não gerava emprego e 2.000 crianças fora da sala de aula que nós colocamos agora para dentro. O que aconteceu? Tem 2.000 crianças sendo servidas, e agora os professores estão recebendo por processo seletivo. Agora que nós vamos fazer o final, porque agora eu sei quanto que eu preciso. Eu jamais, para vocês terem noção, falo o que quiser em relação a inchaço. Na educação não tem inchaço. E falo o que quiser, na educação não tem fantasma. É só apressar, para que nós temos a sessão, enxugar as perguntas e as respostas também, para a gente correr mais para cada nossa sessão. O Zé Henrique ainda está, ele está nas perguntas. De terminar, eu estive, professor Levi, pessoalmente na Secretaria da Educação, bem entendido, e estive nos recursos humanos sobre essa questão. Mas o senhor passou as explicações. Nós gostaríamos de perguntar o seguinte: a presidente do Conselho Municipal de Educação, ela é contratada efetivamente da Secretaria, e ela, sendo contratada, que o senhor vai dizer que é, porque a informação e o portal de transparência está isso,
Não fica incoerente ela determinar que possa ser feito um determinado estudo, determinado trabalho, e ela mesma ser fiscal, ela mesma ser a pessoa que estaria punindo. Eu não tenho nada, minha amiga particular, eu quero deixar claro para o senhor que tudo que faço, eu não faço nada pessoalmente, faço por questões administrativas e da forma de procurar contribuir. Só voltando à questão da folha de pagamento, é que, para vocês terem uma noção, hoje, se quisesse, de repente, se esse computador meu tivesse na internet, e se vocês conhecessem qualquer criança do município, era só eu entrar aqui, digitar o nome e apareceria o boletim dela ali na escola. Em qualquer local do mundo, hoje as crianças do município já têm boletim eletrônico. Em qualquer local do mundo, o professor lança nota. Nem escola, todas as escolas particulares têm isso, o município já tem. Em qualquer local, o diretor entra e compara a média da escola dele com a média das outras escolas do município. E a partir de julho, toda a estrutura da rede municipal, a parte de folha de pagamento vai estar informatizada. Uma outra coisa também, pessoal, do jeito que está agora, se alguém faltar, não corta ponto. Se alguém fizer alguma coisa, o diretor não sabe se pagou. Só que essa parte está lá em cima, e como eu estou cuidando da Secretaria da Educação, na hora que eu percebi isso, agora eu conversei com o Prodata. Nós falamos, olha, eu quero um prazo para informatizar e parar com esses erros. Olha, se nós já consertamos o boletim, já consertamos a questão de lançamento de notas, já está tudo na internet. O prefeito na sala dele vê como é que está as notinhas lá pelo BI, o Balance Scorecard. Ele sabe lá como é que está a educação da sala dele. Hoje à tarde eu vou estar apresentando a informatização total da educação em um evento agora à tarde, lá na Prefeitura Municipal, onde nós vamos estar apresentando como é que ficou a rede municipal totalmente informatizada. E não está a folha de pagamento informatizada. Lamentavelmente, mas até daqui um mês, o Prodata, no máximo até julho, o Prodata já assumiu o compromisso, todo gestor, ele vai lançar as cargas horárias da escola. Outra coisa também que eu acho que é importante é o seguinte, chegou, na hora que soltou o portal da transparência, aquele portal da transparência é o seguinte, ele chega 45 dias depois que coloca o material à disposição do TCM. Ele tem uma diferença de 45 dias. Eu ouvi falar, por exemplo, que tem servidor que está numa escola e que não trabalha lá. E é verdade. Mas ele está trabalhando em outro local. O que tem é a questão de informática. Ah, mas então o Levi está lá no Clóvis de Almeida? Tá. Não, mas ele está lá no portal, ele está lá, mas ele trabalha lá na Maura. Mas isso vai consertar tudo até julho agora também, que eu também faço questão que cada gestor, ele tenha na sua escola, todo servidor que trabalha. E tem um detalhe ainda, vendo o salário. Eu, por exemplo, eu sei o salário de todas as pessoas da educação. Cada gestor vai ter a mesma coisa da sua escola. Secretário, nessa reunião que tive lá, a diretora pediu a palavra, com relação a isso também, ela mostrou, falou assim, tem aqui 15 funcionários que não trabalham na minha escola. E eu acho que o próprio Zé Henrique tem. E na oportunidade eu procurei o prefeito, procurei o secretário, e me dizia que foi erro de digitação. O que está acontecendo nesse portal aí do TCM, que está vindo alguns funcionários que não trabalham em certo departamento e estão recebendo no outro? Pela ordem. A questão é a questão do firmamento. Pela ordem. Presidente, eu queria saber o critério que Vossa Excelência vai usar, porque o vereador José Henrique estava usando a palavra, eu pedi, eu não pude. Aí Vossa Excelência pode fazer a indagação. É porque estava no mesmo ponto que eu estava vendo. Eu queria entender o seguinte. Vossa Excelência é o presidente da comissão, então eu queria entender se todos os vereadores vão poder participar de igual ou só a comissão de educação que vai poder interpelar o secretário? A reunião é para todos os vereadores, não é só para a comissão. Todos podem interpelar. É isso que eu quero entender. Todos. Está à disposição. Tá bom. Porque está na palavra o Zé Henrique. Como surgiu um assunto que é do mesmo, já tentei embutir para o secretário responder uma vez só. Naquela oportunidade também o assunto era o mesmo, senhor presidente. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Bem, o Zé Henrique tinha comentado sobre a questão da professora Helena. A professora Helena é o seguinte, ela foi eleita pelo Comerv e a professora Helena, ela ganhou a eleição no Comerv e se tornou presidente. Entre eles, ela foi eleita. Ocorre que
eu acredito que hoje, dentro de Rio Verde, se eu precisasse, certo, de pessoas que têm condição de dar parecer dessa parte do estatuto aqui, ó, que entende de legislação, que entende de escola, teria muito poucas pessoas com a qualidade que ela tem. Então, por isso ela foi contratada pela Secretaria da Educação. Agora, ela abriu mão do salário do Comerv. Ela não recebe pelo Comerv, porque ela tem um contrato com a educação. Também concordo com você. Ah, mas do ponto de vista, ela não seria, talvez até deveria ser outra pessoa. Olha, Zé Henrique, hoje eu não teria outra pessoa com a qualificação que ela tem, com a disposição que ela tem para fazer esse trabalho tão bem feito que ela faz na educação. Deixa o registrado, professor Levi, eu sei da competência dela, eu vejo diríamos assim, ela fiscalizar o que ela mesma autorizou, o que o Comerv deu parecer, não fica bem. Assim como não fica bem ao meu amigo particular, Pazotti, fazer um pedido em cuja esposa dele faz o meu processo de citação. Aí a informação que o vereador Elias Terra trouxe na sessão é de que isso era herança do governo anterior. Então isso, para mim, não é bom. Não é bom, não é para mim não, é para o governo. Quando eu digo isso, é o que o povo está me questionando na rua. Então não é bom, não é para o José Henrique, para o cidadão José Henrique, ou aquele que está vereador José Henrique. Mas o presidente da reunião já nos informou a questão do tempo, até mesmo do senhor. Eu gostaria de dizer o seguinte: na lei de diretrizes, assessores estão agindo como diretores. Nós temos aqui o caso do Silésio Modesto, da Nasa Cunha, eu não vou dizer os nomes das pessoas, porque não precisa, da Elizabeth Campos e do Mundo Encantado, que são assessores que estão como professores, como diretores. Na lei da educação infantil, no que nós podemos aprender, a não seja que houve mudança, isso está, de certa forma, incorreto. Assim, a não ser que seja mais problema de digitação, que precisa ser corrigido, porque nós estamos levantando, e muitos assessores estão lotados na creche Silene Modesto Moraes. Tem 8, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assessores, e o pior, a maioria homens que estão cuidando, segundo o portal, página 31, 43, 46, que estão cuidando de crianças da idade infantil, que é na creche. Então isso também preocupa a sociedade receber essa informação, esse e-mail. Então eu gostaria de finalizar, por causa do avançar da hora, professor Levi, o seguinte: esse projeto de lei 63, que a gente acaba de verificar aqui, ele vem, diríamos assim, manter a lei 4.700, mudando a redação da lei 4.792, que na verdade também por erro técnico deveria ter sido revogado, já deu toda uma nova redação, mas tudo o que está contido nesse projeto está contido na minuta. Aí eu tive, enquanto vereador, a seguinte preocupação: vai valer da onde? De tal forma que nós verificando, nós temos cópia dessa minuta, que houve aqui, parece uma transcrição bem próxima, inclusive faz menção no artigo 17, observado o disposto no artigo 197. Eu fiquei preocupado. Artigo 197 da onde? Aí eu fui ver que o artigo 197 era exatamente da minuta do Estatuto, que fala sobre a situação apresentada aqui. Então, eu falei isso em plenário e vou repetir para o senhor, não é porque o senhor não estava aqui não, pareceu-me uma vontade de sobrepor ao próprio Estatuto, que está em elaboração, está vai vir rapidamente para ser votado, e essa casa vai ter uma hora em empenho de votar, não tenho dúvida. Então, me pareceu assim: vamos diminuir o Estatuto, revogando a lei 4.792 e fazendo uma lei nova, porque tudo, ou quase tudo, que está no projeto de lei está também na minuta do Estatuto. Então, achei, de certa forma, como eu falei, vou repetir, uma certa incoerência, não vou dizer só exclusivamente do senhor, quando veio um projeto de lei que já existe um Estatuto. Então, vai continuar, nós vamos ter que continuar votando, inclusive está com vista com o presidente da Comissão de Educação, o projeto 63, ou o que é que o senhor pensa em relação, já que acabamos de receber a informação, de que o Estatuto deverá ser apresentado para o presidente da Casa ainda este mês. Em relação à questão do Maranata,
não em relação à questão do Maranata, mas em relação às 14 creches. As 14 creches. A creche, ela tem recreadora, babá, o pessoal que cuida das crianças, a zeladora. Nós temos muito poucas pessoas com perfil de gestão. Pessoa que tem, eu não vou nem dizer a questão da instrução somente, mas o interpessoal e principalmente, assim, a vontade de assumir responsabilidade, certo? Para que pudesse fazer um processo democrático de eleição. Então, por isso até hoje, isso não começou nesse governo, não. Por isso até hoje tem sido feita nomeação de pessoas que se entende ter a capacidade de gestão de creche. Todas as escolas municipais vai ter eleição agora. As creches ficaram fora. Conversando com o doutor Vinícius, ele disse o seguinte, duas coisas que o doutor Vinícius disse. Levi, de escola, eleição de escola, de eleições. Porque as eleições são todas em anos pares. As de escola vai passar para ano ímpar. Que é justamente para que uma não interfira sobre a outra. Agora aconteceu, coincidiu, ó. Vereador Zé Henrique, esse ano nós temos eleição nas escolas. O ano que vem nós vamos fazer eleição para a creche. Todas as creches vai ter. Ele acha que tem que criar um critério que permita pessoas que tenham competência administrativa, que eles são preparados, inclusive o pessoal está sendo treinado. Ninguém vai chegar a ser diretor só porque quer. Ele vai ter que preencher os requisitos que vocês estão analisando aí e ter um curso que está sendo oferecido pela Secretaria de Educação. Em relação à questão de homens na creche Maranata, nós assistimos até a palestra lá do Demóstenes Torres, ele já disse muito bem. A pedofilia é característica do sexo masculino. Jamais, primeiro... A mãe não aceitaria que fosse... O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu posso assumir um compromisso com vocês que esses enturmamentos, a partir de julho do ano que vem, isso vai estar tudo resolvido, porque vai estar informatizado, aí então vocês vão perceber que esse assessor ele não é de lá, mas de qualquer forma eu gostaria que você me passasse a relação, que depois eu te mando por ofício aonde essas pessoas trabalham, mas eu te garanto, não é no Maranata. Tem mais uma pergunta? Só mais uma, mas é porque a Lei 131, que vem desculpa, regulamentar exatamente a transparência, diz que a partir de 28 de maio, a União, Estado e município acima de 100 mil já tem que fazer, inclusive, em tempo real. Então, acho que nós não podemos esperar o ano que vem para que a gente possa estar com essas informações de forma mais precisa. Porque a própria Lei 131 determina que seja dessa forma. Bom, eu quero, da minha parte, professor, até agradecer a paciência do senhor comigo, mas eu gostaria de dizer o seguinte, porque foi me ligado, um cidadão, nem professor não é, quero deixar claro isso. Quando o senhor é professor na FESURB do curso de zootecnia, como é que o senhor continua? Continuo dando aula. Tá. Tem curso de zootecnia na FESURB à noite? Eu dou aula na veterinária, na agronomia. E tem a última turma de zootecnia. Eu dou aula na medicina veterinária, na agronomia. Quando existe pós-graduação, nas pós-graduação. E eu também sou responsável pela parte de projetos. Em função da minha qualificação, e que vocês podem entrar na internet e ver quem que é o Levi, do ponto de vista da faculdade, eu sou responsável por conseguir verbas para a FESURB. A última, inclusive, foi R$100 mil da SecTec, e quando tem que fazer projeto, o professor tem que ter trabalho publicado, tem que ter título de doutor, então eu faço essa parte na FESURB. Eu sou professor e pesquisador na FESURB. E, no momento, pró-reitor de pesquisa licenciado para ficar na Secretaria de Educação. O senhor está licenciado? Porque me Como pró-reitor, mas como professor eu abri mão do cargo de pró-reitor e fiquei dando aula. Eu estou em sala de aula e fazendo os projetos. A Lei de Diretrizes Básicas, o secretário não teria 8 horas de dedicação integral à sua secretaria? Eu estou perguntando isso porque me foi perguntado por um cidadão e eu disse para ele que eu perguntaria para o senhor. E eu gostaria então exatamente de estar bem informado disso, porque ele falou assim, Henrique, vai estar no site, na página aqui, até ele me falou a página e eu imprimi, está aqui.
Agora, em março, o professor Levi apareceu como secretário de Educação ativo e aparece como professor de zootecnia, professor Enzo Carve, também como ativo. Ele está recebendo, não, eu vou perguntar para ele, porque eu não vou perguntar para outro, não vou perguntar para o próprio. Eu vou explicar. Eu passei essa informação. Só um detalhe em relação à questão, você percebeu que nessa minuta de estatuto feita pela comissão, o que foi transcrito da eleição de diretor está exatamente como está aqui. O que eu fiz? Se isso aqui já é para ser aprovado, então vai ser aprovado da forma como está. Quando aprovado, a eleição de diretor vai ser feita exatamente em relação a isso aqui. Porque os professores assim o quiseram. Foram os professores que fizeram isso aqui. Eles disseram, eu quero que seja assim. A lei que chegou agora para diretor, ela está obedecendo isso aqui. Tem mais um detalhe. O que nós fizemos, inclusive, foi ampliar. Porque muitas pessoas que não podiam ser diretor, que poderia atrapalhar o processo democrático, nós ampliamos a quantidade de pessoas que podem se candidatar. Porque senão o processo fica meio que já escolhemos os vencedores antes da eleição e nós não varíamos isso. Então, nós estamos dizendo exatamente isso que você disse mesmo, atendendo aqui. Agora, uma coisa que tem que analisar é o seguinte, vamos pegar pelo exemplo aqui a lei do piso. A lei do piso, ela conta alguma coisa aqui e deixa destacado em verde que o artigo 206, embora tenha sido citado aqui, não precisa colocar ele novamente. Quem quiser assim, tem informação do artigo 26, que vá até o artigo 26. O que está sendo feito aí na relação aos professores? Tem muita coisa que aqui não tem, mas que está sendo regulamentado aí. Então aquilo que falta aqui, está sendo regulamentado aí. E tem muita coisa que não vai ser possível regulamentar aqui dentro. E que depois é objeto de regulamentação à parte. Então tem essa flexibilidade. Em relação à minha condição de professor. Quando eu assumi a Secretaria da Educação, eu fui lá na FESURB no mesmo dia, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão do cargo de pró-reitor de pesquisa, eu fui licenciado e continuei como professor. Outra coisa que eu fiz, não posso mais ganhar por 40 horas, baixei minha carga horária para 30. Outra coisa que eu fiz, falei com o prefeito, eu assumo o cargo de secretário de Educação, mas eu não posso abrir mão de ser professor. Então eu só vou cumprir 30 horas na Secretaria da Educação. Ele determinou a portaria, a partir daquela data eu estava autorizado a cumprir 30 horas na educação. Somado mais 30 do município, atende àquilo que o Dr. Vinícius fala, olha, você não pode trabalhar mais do que 60. E é uma prerrogativa de professor pode trabalhar em 2 entes públicos. Então eu trabalho na FESURB com 30 horas, realmente, dou aula na medicina veterinária, de produção de suínos e aves, dou aula na agronomia de zootecnia 2 e produção de não ruminantes e faço projetos para a FESURB. E atualmente também tenho dado a minha contribuição, quando o Tatão assim precisa, para a gestão da FESURB também. Em função da nossa experiência na área da educação, aquilo que é necessário e quando nós somos chamados, na verdade acaba que eu começo às 7 e normalmente eu tenho parado, vereador Zé Rico, às 10 horas da noite. E agora com o esporte, sábado e domingo também. Agradeço a compreensão da coordenação, a presidência da reunião e agradeço ao professor Levi. Muito obrigado. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Não havendo mais a palavra, o vereador Luiz César. Bom dia, senhores e senhoras vereadores. Bom dia, secretário de Educação. Não foi uma, 2 vezes no plenário dessa casa que eu deixei a minha opinião sobre o desconforto da presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Educação ser esposa do senhor Pazzotti. E aqui vai as minhas considerações a ela e a ele, que eu sei muito bem distinguir o ato administrativo do ato político e do ato pessoal, da vida pessoal de cada um. Então eu quero deixar o meu respeito, primeiramente, a eles, à família deles. Não tem nada pessoal com eles. Mas eu queria deixar um pedido para o senhor, porque todas as intervenções que eu fiz nesse plenário foi pedindo, tanto ao líder de governo como ao presidente da Comissão de Educação, que falasse com o senhor para que mudasse essa situação dentro da secretaria, porque o desconforto
ele se torna para o poder legislativo, assim como para vocês também, para a administração. Então eu quero deixar um pedido para o senhor, que se ela ainda estiver na presidência da comissão de licitação, que o senhor troque, porque é muito desconfortável para todos nós, porque às vezes o senhor vai falar, mas é legal, mas nem tudo que é legal é moral. Então, eu conheço a conduta do senhor, da vida do senhor, e eu sei que isso daí vai facilitar tanto o convívio dentro da própria secretaria, como o legislativo e o executivo. E quem sai ganhando somos todos nós. Então, eu quero deixar um pedido pessoal meu ao senhor, se o senhor achar que tem como atender. E se ela não fizer parte mais, às vezes da semana passada para cá já não faz parte mais, aí também eu tenho até a humildade de pedir desculpa. Mas alguma coisa precisa ser feita, que está muito desconfortável. Eu concordo com você, eu vou analisar esse fato. O que eu tenho dito é o seguinte: tem cargos, se eu fizer, por exemplo, um concurso para professor, eu consigo selecionar professores. Agora eu faço um concurso para contratar um servidor para fazer isso. Se hoje, por exemplo, eu chegasse na Secretaria de Educação e demitisse essa servidora, eu não conseguiria outra pessoa para colocar no lugar, com a especificidade que ela tem. Eu concordo com você que de repente a gente pode até analisar, durante um período de tempo, analisar essa condição do ponto de vista moral. Nós precisamos garantir carne nas creches, leite nas creches, as obras que estão sendo feitas na secretaria, tá? E esse pessoal trabalha muito. Então, existe uma dificuldade de, por exemplo, por concurso eu jamais conseguiria alguém. Eu teria que qualificar, fazer um concurso e qualificar uma pessoa para isso. Tanto é verdade que em prefeituras, esses cargos muito específicos, é difícil de se estabelecer por concurso. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode analisar a possibilidade de fazer remanejamentos e atender, de certa forma, a isso. Eu concordo perfeitamente com o que o vereador Cezinha está dizendo, tá? Eu vou analisar de maneira também, eu não posso deixar de reconhecer o quanto ela é importante, tá? Lamentavelmente, né, é uma situação, porque ela já estava lá. Eu até escutei, não, mas depois o comissionado é mandado embora quando termina o governo. Se eu tivesse dispensado naquela época, eu não teria outra pessoa no lugar. Agora, em função de ajustes, eu também concordo com você. Eu vou olhar com carinho isso para ver se a gente pode resolver essa situação, essa indisposição, sem prejudicar ela e também, de certa forma, atendendo também a isso que eu acho que é importante realmente. Tá? Eu vou analisar isso com carinho. Eu gostaria só, para finalizar, Elias, de fazer só um esclarecimento em relação a essa portaria, porque eu emiti uma portaria, a portaria 020/2010, e essa portaria ela tem a seguinte redação: determinar, isso o secretário, que qualquer solicitação ou pendência dos funcionários das unidades escolares, tais como licença, pagamento, etc., sejam solucionados pelos gestores junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, munidos dos documentos pertinentes. O que foi colocado, então, com essa portaria? É que, por exemplo, o professor teve alguma coisa errada lá na escola, ele fala com o diretor dele. O diretor traz a reivindicação. Na verdade, por que eu coloquei isso aqui? Muitas vezes a pessoa chega lá na Secretaria da Educação e diz, olha, eu trabalhei esse mês, e o diretor não sabe, nem trabalhou. Ou eu faltei tal dia, o diretor não fica sabendo. Então, como é que o diretor pode tomar conta da escola se ele não fica sabendo o que está acontecendo? É complicado isso aí. Então, o diretor, ele foi eleito e ele tem que exercer, não autoridade, mas ele tem que ter a autoridade necessária para que a coisa pública funcione bem. Então, quando eu fiz essa portaria, eu pensei nesse sentido, de aumentar a autoridade que o diretor, inclusive, teve por eleição. Ele teve por eleição, ele passou por um processo seletivo. Agora, de repente, ele passou por um processo seletivo, eu ficaria minando a autoridade dele. Todo mundo que procura o secretário é um ajeito. E o diretor faz o quê? Eu jamais faria uma coisa dessa. Ele foi eleito, eu vou respeitar a eleição dele. Então, por isso nós colocamos isso aqui. Na verdade, o que nós fizemos foi reconhecer a importância de um diretor de tomar conta de uma escola. Por isso foi feita essa portaria.
No mais, eu agradeço a oportunidade, eu não sei se alguém tiver mais algum questionamento, vou analisar com carinho o que você está comentando, Cezinha. Agradeço, inclusive, o vereador Zé Henrique, eu percebo o quanto que você é participativo, as reuniões de escola você está presente, eu acho que é isso mesmo, tem que participar, né? Da minha parte, eu vou tentar sempre estar fazendo o melhor e sempre que for, que eu achar que, se eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui fazer esclarecimento. Secretário, eu acho que é para isso mesmo, a gente tem que, né? Eu costumo até, de maneira bem brincalhando, eu sou capanga do prefeito, eu tenho que estar fazendo a parte, né? E no caso, não é capanga com arma, é com a palavra. Então, quando for necessário, nós vamos estar sempre à disposição para fazer os esclarecimentos necessários. Da minha parte, eu agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade. Obrigado. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Não havendo mais, agradeço a presença do secretário de Educação, Levi Rei de França, todos os vereadores, e declaro encerrado a presente sessão da Comissão de Educação da Câmara Municipal.